É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. A escolha de Sebastião Bugalho para a cabeça de lista da AD ao Parlamento Europeu surpreendeu e levou a um debate interessante sobre o papel crescente das televisões na política nacional. Ainda mais por Bugalho ter pouco currículo político, foi uma vez candidato do CDS em lugar não elegível, e não se lhe conhecer grande reflexão sobre os temas europeus. Surgiu a acusação da valorização do mediatismo e da notoriedade em relação a outras qualidades. Outros falam de refrescamento da política, dando relevo a uma pessoa mais jovem. Mas a escolha de Sebastião Bugalho não pode reduzir a candidatura da AD a este tema. O cabeça de lista disse que, por ter exposto as suas posições ao longo destes anos, até pode ser mais facilmente escrutinado. Na verdade, os comentadores opinam mais sobre política do que sobre políticas. E o Sebastião é seguramente um desses casos. O escrutínio é menos evidente do que parece. Sendo porta-voz da AD nestas eleições, Sebastião Bugalho é porta-voz do seu programa e do seu legado no Parlamento Europeu. Num momento em que nos preparamos para uma enorme transformação na política europeia, evidente com a aproximação de Ursula von der Leyen a Giorgia Meloni e do PPE ao grupo dos reformistas e conservadores, onde estão os vários partidos de extrema-direita. O debate que temos sobre a relação da direita tradicional à extrema-direita não é nacional. Está a atravessar toda a Europa e teve mais uma tradução prática recentemente na Holanda. Poderá vir a ter também no poder europeu, como uma nova maioria que descentraria as políticas para a direita. Também aí, falando sobretudo de políticas concretas, tentaremos clarificar a posição do PSD e do CDS. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Sebastião Bugalho, por ter aceitado este meu convite. Eu tenho aqui que confessar até com algum humor que estou um pouco magoado com o Daniel Oliveira, que precisou que eu fosse cabeça de lista da AD às europeias para me convidar para o seu podcast. Durante cerca de 4 anos, o Sebastião fez comentário político quase diário na CNN e na SIC Notícias. Diz que pode ser escrutinado, fiz esse trabalho, e nestes últimos 9 anos o Sebastião escreve e fala muito sobre política, mas muito menos de políticas, que é aquilo pelo qual se pode ser escrutinado quando é candidato ao Parlamento, que aprova diretivas técnicas e elabora políticas comunitárias. A visibilidade foi o critério determinante para a escolha do seu nome? Tenho que perguntar ao Primeiro-Ministro, mas eu acho que não. Acho que foi o quê, então? Bem, o Daniel conhece-me antes, aliás, o Daniel Oliveira, e sem querer estar aqui no cariz pessoal da relação, o Daniel Oliveira já conhecia o Sebastião Bugalho antes de a maior parte dos portugueses ou do público português conhecer o Sebastião Bugalho. E acho que o Daniel... Mas não fui eu que o convidei para ser candidato. Eu também não estava à espera que o Daniel me convidasse para a cabeça de lista. Não, mas quer dizer, eu acho que não quero estar aqui nem na falsa modéstia, mas também não quero estar aqui, querer aqui cair no irrealismo. Eu acho que as pessoas que trabalharam comigo e que me conheceram antes de eu estar na televisão já me reconheciam algumas qualidades de estudo, de curiosidade, de conhecimento dos temas, de empenho no espaço público, de defesa das liberdades e dos direitos humanos. Eu acho que não é preciso ser conhecido para dizer coisas certas. Mas acho que foi, não acha que foi determinante para ser escolhido? Não, óbvio, a visibilidade. Eu acho que o facto de eu ter a notoriedade e, por exemplo, nós agora na pré-campanha de rua, até eu diria alguma popularidade junto às pessoas, até nos lugares mais improváveis, obviamente que isso faz parte da política. Nós estamos em democracia, é suposto que as pessoas gostem dos candidatos e que os partidos procurem candidatos de quem as pessoas gostam. Tem colocado a fasquia eleitoral nos 29%, o mesmo resultado que a AD teve nas legislativas.
É uma forma de fugir a quem fica em primeiro e a uma possível derrota. Mas não foi esse o paralelismo que eu fiz, Daniel. Foi com a sua idade, mas não está bem. Eu disse que queria ter mais um ponto com a minha idade porque achei que era um bom presságio. Eu posso lhe dizer, e não é conversa, posso lhe dizer que quando apontei para os 29 foi mais com um bom sentido de humor do que a pensar no dia 10 de março. Quer ganhar, claro que quer ganhar, toda a gente quer ganhar. Não está à espera que eu diga que quero perder. A minha pergunta é se quer ficar, não ficar em primeiro, se considera isso uma derrota para si e para a AD que está no governo. Se a minha lista não for a mais votada, eu interpreto isto como uma derrota pessoal que irei assumir imediatamente. Com isso, eu não perguntei só se era pessoal, se era para a AD. Mas eu vou aí. A meta mínima, porque esta pergunta tem sido feita em entrevistas, é normal que assim aconteça, é assim com todos os candidatos e todas as listas. Tem-me perguntado uma meta, e eu dei uma meta mínima que me parece real e honesta, que é manter a delegação do PPE no Parlamento Europeu. Portanto, PSD mais CDS. Exatamente, que dá 7 eurodeputados, que seriam 7 eurodeputados, mas eu gostava de crescer, eu tenho essa ambição de crescer, e acho que o Governo também tem a ambição de crescer. Aliás, há pouco tempo, no discurso, eu lembro-me bem disso, no discurso da tomada de posse deste governo, o Presidente da República, mais talvez como analista do que como Presidente, falou do facto de o atual governo, apesar de ser o vencedor das eleições, ter um trabalho de alargamento da sua base popular pela frente. Nós, nestas europeias, também procuramos alargar a nossa base popular. Eu, aliás, acho que o meu posicionamento... o nosso manifesto, o nosso programa eleitoral, a nossa equipa também tem essa preocupação de alargar a sua base popular. Eu acho que isso faz parte da democracia. Nós queremos que as pessoas contem connosco e queremos contar com as pessoas. Vamos falar, passemos já para a Europa. Em 2016 disse que a União era a maior inimiga da Europa. Que estava a ser, sim. Já viu esse por acaso não disse que estava a ser, disse que era. Sim. Naquele momento, não é? Já como candidato tem dito que de lá para cá a União Europeia mudou. Em algumas coisas. Nas suas palavras, tem respostas mais integradas, citando o exemplo da pandemia, está menos obcecada com a austeridade e é mais humana, falando dos refugiados. Comecemos pelas respostas mais humanas, já vamos ao resto. A crítica que eu fiz, só para ficar claro, a crítica que eu fiz em 2016 foi devido à resposta que era tardia. Eu acho que se adiou, empurrou-se o problema com a barriga em relação aos refugiados. E em 2016 eu de facto era muito crítico da Europa. Aliás, nós temos isso em comum de certa maneira. E há partes, por exemplo, do ponto de vista da alocação dos fundos e do privilégio das transições consoante os Estados-membros, onde eu continuo crítico da Europa. Eu não diria que há uma visão plutocrata da atribuição dos fundos, nem da imposição das regras europeias às economias dos Estados-membros, mas acho que era importante falarmos sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Eu queria começar pelos refugiados e pela imigração. Mas sobre 2016, eu era crítico da Europa porque eu acho que a Europa enquanto projeto não estava à altura nem dos seus fundadores, nem da realidade que a Europa estava a atravessar naquele momento. E eu quero falar sobre se já está, ou se está nas coisas que referiu. Hoje em 2024, portanto. Hoje em 2024. Muito bem. Comecemos pelas respostas mais humanas, como dizia. 117 ONGs consideraram o dia da aprovação do Pacto das Migrações que permite a detenção, o Sebastião não gosta da palavra, uma palavra tão crua, já a vi corrigir, de crianças, e a separação das suas famílias, como um dia negro. As ONGs consideram a aprovação do Pacto das Migrações como um dia negro. Eu posso lhe dizer, que concordo que é um dia negro. Pronto, mas é que a AD votou a favor. Para melhorar o pacto. As Nações Unidas pediram aos Estados-membros para bloquearem a adoção nacional deste pacto. É isto que é uma Europa mais humana? Uma Europa que detém crianças separadas dos seus pais é uma Europa mais humana? Atenção. De facto, eu já corrigi em vários debates o termo detenção porque o pacto prevê... Não põem grátis, põem arame farpado. É essa a diferença. Não. Vão para campos fechados separados dos seus pais. Isto é, não são separados dos seus pais e ficam com assistentes sociais a ser acompanhadas. E isto, em qualquer país, se fosse nos Estados Unidos, estaríamos neste momento a acusar o Trump de tudo e mais alguma coisa, se fosse com o Trump. Daniel, eu percebo o seu ponto. Eu, como tenho visto, acho que tem visto os debates, não tem? Eu também sou crítico do pacto e, sobretudo, eu sou crítico do pacto porque eu quero melhorar. Quero mesmo melhorá-lo. Aliás, nós temos propostas de melhoria do pacto no nosso programa.
Mas deixe-me ir em concreto às problemáticas que elencou no pacto, até porque eu acho que o pacto tem mais defeitos até do que aqueles que o Daniel Oliveira... Eu peguei num exemplo, referiu. só num exemplo, talvez o mais gráfico. Eu acho que eu não gostei, ou tenho procurado não usar o termo de detenção nos debates, porque o pacto prevê que a retenção dos menores não possa ser feita num ambiente prisional. Está lá escrito. Ou seja, as crianças não vão ser presas. Estes são temas difíceis e que nos tocam no coração. Ser separados dos filhos, dos pais. Sim, acabados de chegar a um sítio estranho, separados dos seus pais e das suas mães. Mas como o Daniel sabe, ou espero que saiba, eu posso dizer-lhe, a delegação anterior do PPE, de que eu ainda não fazia parte, portanto, os eurodeputados do PSD empenharam-se e esforçaram-se para incluir neste pacto o reagrupamento familiar o mais depressa possível. Essa foi uma iniciativa portuguesa que contrasta, aliás, com aquilo que o PPE na sua generalidade queria. Não me leva a mal, mas eu nisto recuso-me a baixar a fasquia. Separar um dia que seja os filhos, crianças, dos seus pais e das suas mães é um ato inumano e inaceitável em países desenvolvidos e com... Eu percebo que não baixa a fasquia, porque eu também não baixo. Aliás, acho que o pacto tem mais... O PSD baixou porque votou a favor. Eu ainda não fui eleito. Não, fala em nome do PSD. Isso não se pode... O que eu estou a dizer, olha, eu até posso dizer aqui uma coisa que não é pública, se calhar nem devia dizer, mas vou dizer, que não foi só a delegação portuguesa, foi o PSD nacional, quando esteve no seu processo de avaliação do pacto, fez questão de que o reagrupamento familiar, isto é, não acontecer aquilo que o Daniel está aqui e bem a denunciar, e que essas ONGs também denunciaram, fosse o mais célere possível. Eu não lhe chamo de detenção porque, como já lhe disse, está proibido no pacto que essa retenção, se quisermos chamar assim, seja feita em ambiente prisional. Ouça, sabe o que é que são os campos refugiados? Não são considerados ambientes prisionais. Eu não estou a falar de coisas que não vi, não é? Porque senão não valeria a pena falar sobre elas. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Estes são temas complexos, são temas difíceis e são temas onde, no meu entender, nós não devemos evitar a nossa humanidade. Ou seja, eu não tenciono converter-me num burocrata e esquecer-me do meu lado humano apenas porque estou a tratar matérias complexas. E isto, sendo uma matéria complexa, não deve perder o seu lado humano. Há, por exemplo, deixe-me dizer-lhe 2 limites do pacto no qual nós não nos revemos e que queremos melhorar. O pacto prevê, no caso dos refugiados, que os países possam compensar os... É a minha próxima pergunta. Então, era a minha próxima pergunta. Então, mas respondam primeiro às crianças, porque a próxima pergunta é esta. Eu às crianças já respondo. Não, disse que queria melhorar, mas eu não consigo perceber. Não disse que queria melhorar, disse que a delegação portuguesa, antes de eu lá estar... Mas votou a favor. Votou a favor do pacto. Isto devia ser uma linha vermelha. Ou seja, separar um dia que seja crianças dos seus pais devia ser uma linha vermelha para um partido. Eu sei que o Daniel não exerceu funções de deputado europeu, mas eu sei que conhece bem o Parlamento Europeu e sei que conhece bem as temáticas europeias, até porque já tivemos debates juntos e eu acompanho o seu trabalho. O Parlamento Europeu, para o bem e para o mal, é o lugar da busca do melhoramento nas imperfeições. Claro que no caso das migrações, do asilo e dos refugiados, essa é a pior matéria para tratar deste modo. Porque há sempre coisas que nós, infelizmente, mesmo que tenhamos tempo para as corrigir, vai haver um tempo entre o momento em que elas foram aprovadas e o momento em que as corrigimos, onde elas vão acontecer. E o Daniel pergunta-me, isso é felígio? Eu posso lhe dizer, claro que sim. E aliás, eu já o disse numa entrevista. E quero deixar isto muito claro, não é por vir para a política ou por assumir agora uma responsabilidade política que eu vou prescindir ou abdicar do meu humanismo, eu tenho feito por isso. Mas, vamos falar do segundo ponto. Deixa-me falar do segundo ponto. Mas é que eu quero falar do segundo ponto. Diz que tem dito que discorda. Eu vou utilizar a expressão comércio de migrantes. Eu percebo que há uma expressão, é a minha. Essa é a sua. É comércio de migrantes que permite que os países mais ricos tem um limite, não é? Que os países mais ricos paguem para os mais pobres ficarem com os migrantes. Mais uma vez é contra, mas o PSD votou a favor. Votou a favor do pacto, sim. Não se preocupe que eu também vou fazer estas conversas, estas perguntas ao Partido Socialista, que também aprovou o pacto. Então é assim. Se há coisa, eu tenho muitas críticas, tenho sido muito crítico de Marta Temido, especialmente do facto de ter recusado debater comigo sempre, em frente a frente na televisão e na rádio. Mas mantendo a conversa no pacto, que é aquilo que estamos a falar agora, eu sou crítico dessa medida e vou ser crítico dessa medida dentro do pacto no Parlamento Europeu por uma razão muito simples, porque é insustentável. É insustentável por 2 razões. Primeiro, porque prevê que um país que não queira acolher refugiados possa pagar aos outros países que os estão a acolher
no fundo, para contribuir para a despesa do acolhimento do refugiado, para não serem eles a acolher os refugiados. Deixa-me fazer aqui um parênteses. É a história da União Europeia. Os países ricos pagarem aos pobres, ou para eles comprarem os seus produtos, ou para eles ficarem com os refugiados, ou para como o Daniel viu ou ouviu no princípio da nossa conversa, eu tenho uma perspectiva crítica de uma visão quase plutocrata numa série de matérias europeias, e já vamos falar sobre isso. Acho que plutocrata hoje em dia é um exagero, mas acho que muitas vezes fazemos uma tangente a esse impulso ou a essa tentação. Não nós, portugueses, que somos um país mais pequeno e mais pobre, mas os países mais poderosos e mais ricos. Mas já lá vamos. Sobre esta questão, qual é que é o problema? É que um país que seja rico pode pagar eternamente para não acolher ninguém. Portanto, torna-se insustentável. E um país que não seja rico pode ver não tem a mesma capacidade, nem tem o mesmo direito a lidar com os refugiados do que os outros. Portanto, é um mecanismo desigual. Então, eu não posso ser a favor disso. E depois há outro terceiro ponto, que eu confesso que até achei estranho partidos à minha esquerda, do PS ao Bloco de Esquerda, não terem isso em conta, é que o Pacto é pouco ambicioso naquilo que mais importa para combater a imigração ilegal e o tráfico de pessoas, o tráfico humano, que é no reforço de mecanismos de imigração legal. O Pacto não é ambicioso nesse ponto. Não é esse o seu objetivo? Não. Porque a Europa não é esse o seu objetivo, porque o Pacto de Migração vê as migrações como um problema. Vê como um problema. E isso tem a ver com a forte influência do discurso xenófobo do Parlamento Europeu, incluindo até no PPE. Não estou a falar de si. Eu sei que não está a falar de mim, mas agradeço-lhe ter dado nota disso. Mas repare, qual é que é o problema aqui? É que este pacto, como o Daniel diz, é o Pacto de Migrações e Asilo. E o foco do pacto é tratar a imigração ilegal. Mas nós, até para tratar a imigração ilegal, temos que reforçar os mecanismos de imigração legal. E este pacto, no meu entender, deixa-me só concluir esta ideia, porque acho que é importante, e está no nosso programa, e nos debates que fomos tendo até agora, os outros partidos, dos liberais aos socialistas, não fugiram desta ideia. E como na União Europeia temos que trabalhar com consensos, eu tenho esperança de que a nossa candidatura consiga trabalhar para aprovar pelo menos uma resolução que marque esse impulso. Repare, o único mecanismo verdadeiramente sério que consta do pacto para a imigração legal é o Blue Card, é o cartão azul. E que no fundo é a imigração legal através de imigrantes qualificados com contrato de trabalho com salário de 3.000 euros. É mais do dobro do ordenado médio português. Os outros ilegais são mais baratos. Portanto, é isso. Mas é que eu acho que é essa a função. Mas por isso é que eu estou a ser crítico. Mas eu não votei a favor deste pacto. Sim, mas e não votaria. Votou o PPE, votaram os socialistas. O que eu estou a dizer é melhor haver este pacto de não haver nenhum, mas sobretudo o que será bom, e é o meu objetivo, é melhorar este pacto, humanizá-lo, aí estou de acordo consigo, mas mais do que humanizá-lo, torná-lo mais funcional. Nós não vamos acabar com a imigração ilegal, que ninguém quer, porque põe em perigo vidas humanas, se não reforçarmos de forma séria os mecanismos de imigração legal. E neste momento a imigração legal no pacto quase que se visa, ou resume-se à diretiva do Blue Card, em que o ordenado para vir para a Europa são 3.000 euros. Tivemos a oportunidade de falar sobre as condições de melhorar este pacto com as alianças que o PPE pretende fazer, mas deixo isso um bocadinho mais para a frente. Diria, posso apostar consigo e até em dinheiro, que é uma coisa que não costumo fazer, como não terá condições para melhorar, pelo contrário, terá que os piorar, tendo em conta as alianças que o PPE se prepara para fazer. Podemos apostar um prego no pão. Assim não temos que apostar dinheiro. Assim para não apostar em dinheiro. Vamos falar das regras orçamentais, não vamos ficar muito tempo nisso porque tem alguma tecnicidade que exigiria explicar. Nem eu, Daniel, temos um percurso que tenha medo da tecnicidade. Não, mas o que eu estou a dizer é, eu não estou a pensar em nós, estou a pensar nas pessoas que estão a ouvir, porque é um assunto um bocadinho mais denso. Eu também tenho a certeza que os seus ouvintes não têm um problema com a tecnicidade. Não, mas até eu tenho. Falemos da menor obsessão pela austeridade de que falou também em relação ao que disse em 2016. Sim. Imagino que já olhou para as novas regras orçamentais que serão aplicadas a partir de 2025. Sim. A Comissão Europeia impõe que o controle de déficit da redução da dívida sejam feitos do lado da despesa, sublinho, do lado da despesa, estando nela incluídos investimento até para a transição energética, e a Comissão tem, e esta parte talvez seja a mais estranha, tem o poder de definir discricionariamente, Estado a Estado, e não regras gerais, o nível dessa despesa. Isto para quem não cumpre o déficit. Para quem não cumpre o déficit, mas nós cumprimos. Isto dá à Comissão um poder maior do que tinha no tempo da Troika, podendo até impingir reformas estruturais em troca da flexibilidade
orçamental. Não estamos a dar saltos para coisas que sabemos ainda por cima que correram mal, que é dar à Comissão um poder discricionário sobre os Estados, sabendo que a Comissão não usa a mesma força com Estados mais fracos e mais fortes. Parece-me difícil que a Comissão tenha esse tipo de autoridade e que isso passe pelo Conselho Europeu de forma indiferente. Tem, segundo as novas regras, tem. Depois também parece difícil, dado o historial recente, seja de governos do PS, seja de governos do PSD, que Portugal se torne um país incumpridor do déficit. Isso nunca saberá. Se houver uma crise internacional, provavelmente torna-se independentemente da sua vontade. Mas deixa-me dizer uma coisa, Daniel. Eu percebo a sua crítica e se há coisa que mantenho é que a autonomia orçamental dentro das regras europeias, portanto dentro da responsabilidade financeira, é um fator que não deve ser desprimorado até pela salvaguarda dos sistemas políticos. Eu acho que nós devíamos falar sobre isso. Acho que uma boa regra das democracias liberais é a que fez nascer a democracia dos Estados Unidos, que é para quem paga impostos elege. E aquilo a que estamos a assistir na União Europeia é uma violação das regras básicas da democracia, que é ter pessoas que não foram eleitas a decidir como é que são os orçamentos. Com o apoio do PSD e do PS. Os comissários, como sabe, vão ao Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu é eleito pelos portugueses. A democracia tem um limite de indireto que torna nenhum português, nenhum europeu consegue dizer o nome de um comissário. Acho que isso já não é bem assim. Talvez 1% consiga dizer o nome de um comissário. Acho que o Daniel Oliveira também não votou para o Presidente da Assembleia da República e é a segunda figura do Estado. E obviamente sabe quem é, recentemente até mais do que sabe quem é, porque o criticou. Mas Daniel Oliveira, vamos por partes. Eu fui muito crítico da União Europeia pelas razões que elencou. Parece-me que a União Europeia aprendeu as lições, aliás, até o próprio FMI aprendeu algumas lições. Eu acho que por isto, pelo contrário, demonstra que não aprendeu. Mas desculpe, houve mecanismos que nunca poderiam ter sido usados durante a crise financeira ou da crise das dívidas soberanas e da crise da zona euro, nomeadamente a emissão de dívida conjunta e a suspensão de regras orçamentais foram adotadas. Portanto, é injusto nós... Eu percebo a sua crítica do ponto de vista estrutural. É ter a Comissão Europeia a decidir que reformas é que nós temos que fazer, caso a caso, para decidir que despesa é que nós podemos ter. Nós podemos fazer essa crítica, mas também não podemos ignorar que recentemente, sempre que a Europa teve que responder a uma crise, e nós só nos tornaríamos um país incumpridor do déficit em crise, sempre que isso aconteceu, a Europa foi tolerante ao ponto de suspender as regras orçamentais. Está a falar da pandemia. Não, estou a falar da pandemia. Porquê? Porque a pandemia também afetou a Alemanha. É a única vez que as regras foram suspensas foi quando a Alemanha também foi afetada. Mas como o Daniel também sabe, desde a crise original, tanto aquela que nós sofremos e vivemos, a chamada crise da Troika, que os mecanismos de defesa da zona euro foram reforçados. Portanto, nós não podemos dizer aos portugueses e aos europeus que vamos voltar para trás, porque não vamos. Mas há um ponto deste nosso diálogo que importa reforçar e que eu não vou abdicar de dizer. Não seria responsável, nem é responsável, em qualquer tipo de construção política, incluindo a Europa, exigir um excesso de uniformização de políticas que faça com que as pessoas deixem de identificar diferenças entre quem os governa. Eu estou a medir muito bem as minhas palavras. Se nós impomos aos chamados partidos da governação, seja ao centro-direita ou ao centro-esquerda, o mesmo conjunto de regras, objetivos, metas e reformas, nós estamos a dizer aos eleitores que eles são todos iguais. E eles que não vale a pena votar. E eles não são. E pior do que isso, se nós obrigarmos os partidos que governam a cumprirem todos as mesmas reformas, as mesmas regras, as mesmas metas, os mesmos objetivos, as mesmas políticas, e se quiser pôr, para usar uma linguagem mais próxima da sua, até a mesma ideologia, essa parte eu já não me revejo. Isso quereria dizer que provocaria duas reações, que é, as pessoas ou não iam votar, como o Daniel diz, ou vão à procura de uma alternativa onde não devem, que é nos extremos. Portanto, eu sou a favor, e no Parlamento serei uma voz a favor, da garantia de que há autonomia orçamental suficiente para os partidos da esquerda democrática e os partidos da direita democrática conseguirem divergir e diferenciarem-se democraticamente dentro da responsabilidade. De onde concluo que não pode ser a favor desta discricionariedade da Comissão Europeia. Dentro da responsabilidade orçamental. Eu simplesmente não sou tão pessimista quanto o Daniel. Mas é que em relação à Europa, não sei como, em relação à discricionariedade da Comissão Europeia, como é que pode não ser pessimista? É que o cabeça de lista do Chega
admitiu a sua filiação no grupo europeu reformista. Deixa-me só perguntar uma coisa. Ficou claro aquilo que eu quis dizer? Ficou claríssimo. Para mim ficou. Não sei se para quem ouviu. Ficou, não vou ser eu que vou traduzir. Mas eu acho que o Daniel percebeu o que eu quis dizer, não percebeu? A questão é, se as pessoas perceberam, não bate certo com ser a favor destas regras orçamentais e o poder da Comissão. Não, mas as regras orçamentais. Não, a forma de as aplicar. Pronto, ok. Não, bem, as regras orçamentais. Aí sim está a tecnicidade que eu não vou pagar, que é o que é déficit estrutural, que é uma ciência mais ou menos que está no domínio da. Mas eu até acho que as novas regras até permitem e confiam de um modo mais nos Estados. Nós, por exemplo, a apresentação do pacote de estabilidade e crescimento deixa de ser obrigatória para os Estados-membros. Mas é que isto resolve esse problema. A partir do momento que dá discricionariedade à Comissão Europeia, o Pacto de Estabilidade não tem o mesmo tipo de critérios que aqui estão, que são sujeitos a uma muito maior subjetividade do que existia até agora. Mas como o Daniel Oliveira também sabe, eu não concordo com tudo aquilo que está a dizer, mas como o Daniel Oliveira também sabe, do ponto de vista das instituições europeias, se há órgão que é escrutinado e que tem escrutínio público e escrutínio democrático, nomeadamente através do Parlamento Europeu, é a Comissão Europeia. Deixa-me concluir esta ideia. Portanto, a mim deixa-me mais confortável, enquanto português e enquanto europeu, que o escrutínio é essa gestão orçamental ou essas diretrizes orçamentais, se quiser pôr as coisas assim, seja feito através da Comissão Europeia do que através de reuniões do Eurogrupo que não têm ata nem escrutínio nenhum. Espero que mais uma vez que a nossa fasquia não chegue a um ponto que aceitemos a pouca vergonha de que foi um órgão que nem sequer existe, que é o Eurogrupo. Isso foi o que nem sequer existe. Meu caro Daniel, isso foi o que eu acabei de dizer. Mas não pode baixar a fasquia a um ponto em que normalizamos o que foi absolutamente normal. Acho que o Daniel Oliveira é a primeira pessoa que me diz que eu estou a baixar a fasquia. Se calhar vou dizer mais vezes. Cabeça de lista do Chega admitiu a sua filiação num grupo europeu dos reformistas e conservadores europeus. A aproximação deste grupo ao PPE, até para a recondução de Ursula von der Leyen, tem sido evidente. Como é que se sente em relação a esta aproximação? Da parte do PPE em relação ao ECR, que é... Eu sobre as afirmações, eu não quero ser deselegante, mas eu sobre as afirmações do candidato Tanger Correia, que até estava à minha esquerda, mas obviamente que apenas fisicamente, mas que estava à minha esquerda no debate em que proferiu essas afirmações. Já no ano anterior também já o tinha dado a entender. Sim, mas eu estava lá, eu ouvi-as em direto, não é? Eu com franqueza, não é não acreditar, eu não percebi. Porquê? Porque primeiro demarcou-se do Identidade e Democracia devido às declarações apologistas do nazismo, é dizer que da AfD, do candidato da Alternativa para a Alemanha. Demarcou-se. Depois disse que poderia fazer parte dos conservadores e reformistas, quando o líder do Chega sempre disse que não ia mudar de grupo e de família europeia. E depois veio falar de uma fusão entre os dois grupos, que era uma coisa que sinceramente não me parece que seja plausível, muito menos em ambiente eleitoral. Portanto, ele conseguiu dizer 3 coisas diferentes sobre as direitas europeias no mesmo debate. Então vamos falar sobre Daniel, eu não o PPE. Mas eu não estou a falar do Chega ainda, estou a falar do PPE. Eu não consigo comentar uma coisa sobre um candidato quando eu não percebi nada daquilo que ele disse. Agora, mas agora percebe o que é a aproximação a que estamos a assistir entre o PPE e a ECR. Para quem não sabe, porque as pessoas podem não saber... O Daniel quer explicar? Não, o que é o ECR, porque as pessoas não acompanham assim tanto. Para além dos Irmãos de Itália, de Meloni, tem o Vox, o PIS da Polónia e provavelmente tudo indica que se juntará a Fidesz da Hungria. Está em cima da mesa, é aliás bastante provável. Mas não precisa. A minha pergunta é Le Pen não pode ser companhia do Sebastião Bugalho, porque se estamos a falar do PPE, o Sebastião Bugalho vai para o PPE, mas o Abascal sim, sente-se confortável na companhia do Abascal, numa convergência entre o PPE e o partido onde está o Abascal. Se não forem putinistas e eurocéticos, está tudo bem? Daniel Oliveira, eu sou um social-democrata e um democrata cristão, é nesse espaço que me insiro, apesar de ser independente, é nesse espaço que me insiro como cabeça de lista. Porque, como deve imaginar, eu não tenho nada a ver com o Vox. Percebe o que eu quero dizer? A partir das próximas eleições pode ter, se houver uma convergência entre a ECR e o PPE. Para eleger o Ursula von der Leyen, que apoia. Se sairmos à rua e virmos 3 arco-íris ao mesmo tempo, quer dizer que é um milagre. Portanto, é uma suposição, não é? Não é uma suposição. Repare, os sinais da aproximação entre o PPE e a ECR não é uma suposição. Mas aí acho que também temos que ser sérios. Eu não estou a dizer que não está a ser sério. Mas aí pode dizer, não vai mal. Não precisa desse tipo de... O Daniel sabe que eu não faço isso consigo. Mas também acho que temos que ser claros sobre os conservadores, portanto, sobre o ICR, a família dos conservadores. Dos conservadores com a extrema-direita. A gente pode continuar a chamar-lhes conservadores, mas está lá o Vox, está lá o PIS.
É o que eu estou a dizer. Deixa-me só terminar, por favor. Eu acho que no caso dos conservadores e no caso das direitas, sem querer ser deselegante com eles, até porque conheço alguns deles e alguns dos partidos não são extremistas. Alguns dos partidos do ECR não são extremistas. Os conservadores são um bocadinho como as aves. Pássaros e pardais não são todos iguais. E deixa-me dizer-lhe uma coisa. Nós não podemos dizer... Quer dizer, o Partido Conservador Inglês estava no ICR. Derrotou o nazismo. A AfD defende as SS, que foram as SS derrotadas pelos ingleses na Segunda Guerra. A AfD está na Identidade e Democracia. Então eu acho que nós não podemos tratar a direita toda como se fosse uma só. Eu não estou a tratar a direita, eu estou a falar do ECR e dos partidos que lá fazem parte. Eu não estou a fazer qualquer tipo de junção. Em relação à aproximação da Ursula von der Leyen, que nós apoiamos como recandidata, as linhas vermelhas que a atual Presidente da Comissão Europeia se impôs na relação com esses partidos são 3. O Estado de Direito, o respeito pelo Estado de Direito, o respeito pela pertença europeia, portanto o europeísmo, e o apoio à Ucrânia. Há um problema aí, que é logo o PIS. O PIS, que faz parte do ECR, quando esteve no poder, violou grosseiramente as regras do Estado de Direito e ela quer o apoio deles para ser eleita. Se violou uma linha vermelha, a senhora von der Leyen tem que ser confrontada com isso. Mas uma coisa eu lhe posso garantir: eu, que não sou candidato a Presidente da Comissão Europeia, essa linha vermelha não violarei. Mas apoia a Ursula von der Leyen. Mas eu apoio a Ursula von der Leyen. E conta com a Meloni para eleger Ursula von der Leyen. Eu conto com os votos da Aliança Democrática. Sim. Como o Daniel vê, suponho que tenha lido o nosso manifesto eleitoral, é um bocadinho maior do que o dos outros, que eu sei que tem menos páginas, mas ó Daniel, como viu pelo nosso programa e como acho que tem notado pelo meu discurso, nós não temos medo nem pudor em divergir do PPE quando ele é excessivamente ortodoxo, por exemplo, no aumento das taxas de juros do BCE, nas questões migratórias, no Pacto de Asilo e Migrações, em questões de imposição orçamental. Quer dizer, a Europa tem 450 milhões de habitantes. Nem todos os partidos nacionais são iguais dentro das suas famílias políticas. Repara, era a mesma coisa que eu chegasse aqui a esta entrevista e dissesse assim: Malta é governada por socialistas. Sim. O aborto está criminalizado. A Marta Temido não passa a defender o aborto por causa disso. Espera aí. Era a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse: qual é que é o governo na Europa que tem a política mais restritiva e mais desumana em relação à imigração? É o dinamarquês. É socialista. Isso era a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse que a Marta Temido tem uma política desumana do ponto de vista migratório. O governo maltês, que era socialista... Mas é que Espera, o governo maltês, que é socialista... Sim, mas era... Sim. Estava suspeito e ligado à morte de uma jornalista. Eu sei. O governo de Sánchez, espanhol, que é socialista, tem construção de muros em Ceuta e em Melilla. Quer dizer... Os socialistas não portugueses, vamos sendo sério, os socialistas não portugueses... É mais fácil deixar-me fazer essas perguntas à Marta Temido. Mas é que há uma grande diferença. Estou a falar consigo. Mas há uma grande diferença, Daniel, é que... Há mais do que uma grande diferença, mas há duas diferenças estruturais nesta campanha. É que eu faço isto com honestidade, eu não ando aqui a brincar, eu não faço políticas com coisas sérias. A questão é, eu não ando a tentar colar a doutora Marta Temido aos socialistas europeus que não são portugueses, que têm políticas diferentes dela, só para tirar votos. Eu não faço isso e ela faz isso comigo. Mas deixa-me dizer outra coisa. Ainda vai poder debater com a Marta Temido. Acho eu, ainda tenho um debate com a Marta Temido. Em que ela está, mas não é só comigo. Mas depois há outra coisa que eu também acho extraordinária, Daniel, e que é muito mais incongruente do que um partido ou de uma coligação como a minha, que está dentro do PPE, mas que é crítica de posições do PPE, que eu assumo publicamente, que é... A doutora Marta Temido tem feito campanha a defender o Next Generation EU, o PRR, a bazuca, a aquisição conjunta de vacinas, que foram todas políticas da Comissão von der Leyen. Eu teria... Não, algumas delas não são políticas da Comissão. Ela opôs e acabou por ter que ceder. Por exemplo, nos Eurobonds, que deram origem ao PRR. Houve uma enorme resistência do PPE. Houve a oposição do PPE, mas o verbal da Ursula von der Leyen não houve. Mas sabe que politicamente havia do PPE. Ela lidera o PPE. Tem uma declaração da Ursula von der Leyen a dizer que era contra. Não é assim que as coisas funcionam, como sabe. Deixa-me só fazer ainda, porque antes preciso mudar de tema, mas deixa-me só dizer-lhe isto. Quando há pouco diz que espera melhorar o Pacto das Migrações, como raia que espera melhorar o Pacto das Migrações, como quando a eleição de Ursula von der Leyen depende de Meloni, e Meloni tem no seu governo pelo menos um ministro, mas mais, que defendem a teoria da substituição e que falam da teoria da substituição. Ou seja, como é que tendo um apoio num partido quase abertamente xenófobo, Ursula von der Leyen precisa para ser eleita do partido forte, não estamos a falar de um pequeno partido, não estamos a falar do partido
vai ser o partido essencial não vai ser o partido essencial dos conservadores, dos conservadores e reformistas, vai ser o partido essencial, a não ser que Le Pen entre para lá. Eu percebo o seu raciocínio, mas a minha nós não pergunta podemos dizer aos ouvintes como é que pode dizer aos eleitores que quer melhorar ou que acha que há condições para melhorar o Pacto das Migrações quando Ursula von der Leyen vai estar mais dependente do que nunca de partidos que têm uma política xenófoba em relação à imigração? Daniel Oliveira, acho que nós não podemos dizer às pessoas que o partido fundamental para a eleição da Ursula von der Leyen vai ser o partido da senhora Meloni. Quer dizer, eu disse que o SR vai ser, ele vai ser um partido fundamental da SR. E também não podemos dizer, e não há nenhum indicador, não há nenhuma sondagem que diga que o SR, que os conservadores e reformistas, sabe lá o que é que eles vão reformar, mas quem reforma não, por norma quem reforma não é essa família política, mas adiante. Não há nenhuma sondagem nem nenhum indicador que diga que a principal família política será os conservadores e reformistas. Não há nenhum indicador, desculpe. São o quinto, tudo indica que passarão a ser que subirá. Então são o quinto, não são o essencial. São hoje o quinto. Pronto, tudo indica que são o quinto, não vão ser o essencial. Não, mas espera, agora deixa-me responder que o Daniel esteve aí numa longa diatribe contra a Ursula von der Leyen. Não acabou. Eu já percebi que não acabou, mas quer dizer, eu da próxima vez posso pintar o cabelo de louro e falar em alemão, que é para o Daniel bater com a Ursula von der Leyen. Não, isto é que são eleições europeias onde Ursula von der Leyen é a sua candidata. Mas deixa-me dizer, o Daniel, no fundo o que o Daniel está a querer dizer, ou pelo menos está a tentar dar a entender, é que eu não vou conseguir aquilo que quero. Ou seja, que eu não vou conseguir melhorar o pacto. E eu vou-lhe aqui dizer, eu não só vou conseguir melhorar o pacto, como nós vamos mesmo melhorar o pacto. Porque eu tenho a certeza que o Partido Popular Europeu, mesmo que discorde em alguns pontos mais ortodoxos, será sensível do ponto de vista dos direitos humanos aos nossos argumentos. E mesmo que não sejam, nós, durante os 5 anos que lá estivermos, não abdicaremos de lutar por esse programa e por melhorá-lo, inclusivamente no Pacto de Asilo e Imigrações. Mas deixa-me dizer-lhe mais. O Daniel está a dizer-me que é impossível ou que vai ser difícil. E é verdade, há muitas coisas que são difíceis na Europa. A Europa, tendo 450 milhões de habitantes e agora 720 eurodeputados, obviamente que é difícil fazer consenso e arranjar soluções. Mas a Comissão Europeia, neste momento, é uma grande coligação que conta com verdes, liberais, PPE e socialistas e também conservadores. Eles já estão na Comissão e mesmo assim foi possível fazer isto tudo. Percebe o que eu quero dizer? Eu sei que é difícil explicar isto às pessoas e sei que é improvável que possa parecer improvável, mas neste momento a Comissão Europeia, que está em funções e que procurou soluções para a pandemia, que procurou soluções para a guerra, que está a procurar soluções para o pilar europeu social, já é uma coligação muito divergente. Já tem conservadores, já tem liberais, já tem verdes. Funciona, não é? Pronto, se a Comissão Europeia, contanto com estas famílias políticas tão divergentes, conseguiu fazer coisas, porque é que eu não hei de conseguir? Uma das áreas onde a extrema-direita conseguiu uma vitória política foi no retrocesso da Comissão em relação à redução para metade da utilização de pesticidas, no que foi a primeira derrota do Pacto Ecológico Europeu. Os eurodeputados do PSD votaram contra a primeira versão da Lei da Restauração da Natureza, só acolhendo depois de brutais cedências, incluindo nos pesticidas e quase tudo o que tocasse na agricultura, cedendo assim à extrema-direita, sendo, repito, que o PSD esteve contra a primeira versão. Lídia Pereira, que faz parte da sua lista, falou de políticas ambientais responsáveis, agitando o papão do radicalismo quando estamos a fazer muito menos do que o planeta exige. O legado de Carlos Pimenta e Jorge Moreira da Silva foi posto na gaveta pelo PSD? Não, e o Jorge Moreira da Silva e o José Eduardo Martins e esse património ecologista e em torno da sustentabilidade que caracteriza esta família política, e obrigado Daniel Oliveira por reconhecê-lo. É que houve um recuo. Não foi posto na gaveta, e eu posso dar-lhe aqui uma estatística. Não queria estar aqui fazer combate de números consigo, mas posso-lhe dar. A delegação anterior, eu ainda não fazia parte, mas a delegação anterior, de que a Lídia Pereira, que foi a coordenadora e é a porta-voz do nosso programa, e com muito orgulho devo dizê-lo, na delegação anterior, na legislatura anterior no Parlamento Europeu, nós votámos 95% das propostas do Pacto Ecológico Europeu. E em relação à Lei da Restauração da Natureza, só para ficar claro, eu percebo o seu ponto do ponto de vista ideológico, de cedência. Não, do ponto de vista ideológico, pesticidas não tem nada de ideológico, tem um efeito bastante Daniel, prático. Esqueceu-se de referir uma coisa. É que mas a delegação, quando a delegação chumbou pela primeira vez a Lei da Restauração da Natureza, estava lá escrito a manutenção da matéria morta nas florestas.
E como sabe, num país como o nosso, que tem um risco de incêndio como o nosso, isso seria uma impossibilidade. Portanto, obviamente que votámos contra essa versão. Pensa bem, a cedência, como sabe. Não, quer dizer, o Daniel quer escolher essa cedência, que é para dizer que essa cedência que foi que resultou das manifestações e foi o efeito que teve. Não é verdade. E foi manifestações, Daniel, como sabe, com uma forte presença da extrema-direita. Daniel, não é verdade, aliás. Aliás, também todos os relatos que tenho é que a lei de restauro foi totalmente destruída, basicamente, na sua segunda versão. Eu não acho que tenha sido destruída, até porque foi aprovada. Agora, é verdade que nós temos uma preocupação, e temos uma preocupação séria, em que a nossa vertente ecológica que referiu seja consistente e compatível com a agricultura. É um facto. Nós não queremos uma PAC que seja antiga, que seja velha, mas queremos uma PAC que seja mais inclusiva, mais sustentável, que proteja os pequenos agricultores. Leva a uma modernização da agricultura no sentido, mas está no nosso programa. No sentido ecológico. Depois o que interessa é como é que vota. Está no nosso programa. Mas repare, eu apresento-me a votos com este programa. Quero levar a votos e quero implementar este programa. O Sebastião Bugalho tem passado a ideia que o PSD, aliás aqui também, é mais liberal e moderado do que o PPE, não é do que o PPE em geral, mas do que muitos membros do PPE. Não se esqueça de dizer que é para os seus ouvintes perceberem que tipo de liberalismo é que estamos a falar. Sim, não, também. Eu estou a falar de liberal-democrata. Liberal no sentido político. Em abril, o PS e o CDS votaram contra a inclusão do aborto como direito fundamental da União Europeia, que contou com o apoio maioritário da sua família política, o PPE. E em maio, no Parlamento Nacional, chumbaram a saudação a esta resolução. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu que havia passo a citar, desequilíbrio no ordenamento jurídico, fecha aspas, por considerar que o direito da autodeterminação da mulher e o direito da proteção da vida conflituam. 20 anos depois do referendo e com excelentes resultados conhecidos com a lei do aborto, o PSD ainda está exatamente no mesmo lugar em que estava quando fez campanha contra a descriminalização do aborto. O Daniel sabe que não, porque o Daniel esteve aqui todos os dias não diria, mas dia sim, dia não. Exatamente. Durante a campanha eleitoral das legislativas de 10 de março, onde houve um compromisso solene do Primeiro-Ministro de que não haveria qualquer reversão ou qualquer diminuição dos direitos das mulheres, inclusivamente do acesso à interrupção voluntária da gravidez, por parte deste governo. E depois disso, votaram contra a inclusão do aborto na Carta Europeia. Deixe-me explicar. Ouça, eu agradeço a sua pergunta, respeito a sua pergunta e acho que ela tem todo o sentido e ainda bem que me faz, porque ela é importante. Eu não só me associo ao compromisso do Primeiro-Ministro de que, no caso dele no Governo, mas no nosso caso no Parlamento Europeu, não haverá qualquer reversão ou qualquer redução de direitos das mulheres, inclusivamente esse. É um compromisso que eu deixo aqui feito. Como também tenho que lhe dizer que nas votações que recordou, as votações não foram todas iguais, porque nós temos liberdade de consciência e nem todos os eurodeputados da delegação votaram da mesma maneira. Portanto, atenção. Ricardo, não me estou a lembrar do apelido. Atenção que a votação não foi toda igual. Mas acho que podemos todos explicar com alguma lógica isso de duas formas. Primeiro, como o Daniel sabe, não houve uma mulher europeia ou portuguesa que tenha perdido acesso à interrupção voluntária da gravidez, por ela não constar na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O Daniel sabe isso. Pronto. Como sabe, houve reversão. Desculpa. Houve recuos, por exemplo, na Polónia, houve recuos. Como já lhe disse, eu não sou nem alemão nem polaco. Mas é europeu. Mas o Daniel começou a pergunta pela Carta dos Direitos Fundamentais. Começou a pergunta por aí. E acabou a pergunta a dizer-me: o PSD está... Deixe-me só responder, por favor. Sim. O Daniel começou a pergunta na Carta dos Direitos Fundamentais. E eu vou-lhe responder a isso. E vou mesmo responder, não tem problema nenhum. E a seguir o Daniel acaba a pergunta dizendo: então estão outra vez onde estavam contra o aborto quando foi o referendo, quando são duas coisas diferentes. Explique-me porque é que são duas coisas diferentes. Porque obviamente que são coisas diferentes, porque uma coisa não afeta a outra. Porque repare, o PSD, a AD, a Aliança Democrática e o atual Primeiro-Ministro comprometeram-se em público e até agora têm cumprido, e eu sei que vão cumprir. Nem tem outro remédio, porque o país não aceita outra coisa. Portanto, tá bem, mas eu estou a pensar na Europa e estou a pensar nos países onde as coisas são um pouco diferentes. Eu sei que a resposta tem que ser só um bocadinho mais longa, que é para ser clara. Tá bem. O Primeiro-Ministro já se comprometeu a não reverter nenhum direito, muito menos esse. Eu acredito no Primeiro-Ministro e sei que ele vai cumprir. Eu já lhe dei aqui o meu compromisso pessoal e solene de que no Parlamento Europeu nós nunca estaremos ao lado de qualquer reversão, de qualquer direito de qualquer mulher, inclusivamente esse que referiu. Mas deixa-me dizer-lhe mais. Porquê é que a explicação do Primeiro-Ministro, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista formal, tem sentido? E eu até acho,
não me leva a mal, eu até acho que o Daniel vai acabar a concordar comigo. Não, mas porque, repare, porque na verdade a interrupção voluntária da gravidez é um instrumento que gera 2 direitos. É o direito à autodeterminação da mulher e ao seu corpo, portanto é o direito à mulher decidir o seu corpo, decidir aquilo que acontece com o seu corpo, e é um direito que existe, e ainda bem que existe, e é o direito à vida, mas calma, deixe-me explicar. Por uma razão simples, se nós não concordássemos todos com isso, portanto se não fosse um equilíbrio entre 2 direitos, nós seríamos os 2 a favor da legalização do aborto aos 9 meses, e não somos, aos 8 meses, e não somos. Portanto, como é óbvio que a interrupção voluntária da gravidez é sempre um equilíbrio legal de bom senso entre um direito e o outro. Eu vou-lhe pôr a pergunta desta maneira. Isto foi claro. Foi claro, mas deixa-me perguntar. O Daniel é a favor da interrupção voluntária da gravidez aos 8 meses? Não é isso que está em discussão. Não é mesmo isso que está em discussão. Mas não é, pois não. Mas não é isso que está em discussão. Não é o Daniel nem ninguém. Também, mas não é isso que está em discussão. Nem as pessoas o Daniel falou da campanha há 20 anos. Nem as pessoas que eram a favor da legalização, da descriminalização do aborto. Por isso é que não é isso que está em discussão. Queriam que o aborto fosse legal. Por isso é que não é isso que está em discussão. Aos 8 meses. O que está em discussão é a votação dos deputados do PSD que votaram contra a inclusão do acesso ao aborto na carta não é o acesso. Então é o quê? Porque ninguém perdeu o acesso ao aborto por causa disso. Então até em Portugal perderam. Até em Portugal perderam. Por causa dessa votação, Daniel. O Sebastião defende a inclusão da habitação na Carta dos Direitos. Porque é um direito. Quando lhe respondem, eu também acho que é um direito. Acho que o acesso ao aborto contra? É um direito. Ouça, não tem que me perguntar a mim, que eu não sou candidato a coisa nenhuma. Mas como quer debater comigo? Não, eu não quero debater. Eu até gosto, como não tenho conseguido debater com ninguém, ao menos debate consigo. Eu não me importo nada e até gosto de debater consigo. Eu estou-lhe a fazer uma pergunta. Quando respondem-lhe, quando quer pôr a habitação na Carta dos Direitos, respondem. Isso não vai criar uma habitação. E curiosamente, estava a dar exatamente a mesma resposta. Mas não é a mesma coisa, porque o Daniel... Em Portugal, não é a mesma coisa. Em Portugal, há regiões do país onde é impossível aceder ao aborto no Serviço Nacional de Saúde porque foram retiradas as condições, porque nós temos um sistema O que é que isso tem a ver com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia? Significa que estaremos a violar a Carta dos Direitos. Mas repare, não estamos a violar a Constituição. Não está na nossa Constituição. Mas já estamos a incumprir com um direito que é português. Nós podíamos não estar na União Europeia, que em Portugal tem-se direito à interrupção voluntária da gravidez. Aos que falam a habitação também está na Constituição. Mas eu não sou. Mas Daniel Oliveira, eu não sou contra a habitação estar na Constituição da República. Eu nunca disse que era. Então porquê é que não é a favor de estar do aborto estar na Carta dos Direitos Europeus? É isso que eu não percebo. Porque o direito à habitação é um direito. O direito ao acesso à IVG, a IVG não é um direito sozinho. Repare, vamos pôr as coisas assim. Até as pessoas que são a favor da interrupção voluntária da gravidez sabem e que querem defender a autodeterminação do corpo da mulher, e que é uma coisa que obviamente tem que ser defendida. Eu percebo isso, eu respeito isso. Eu não sei qual é a sua posição sobre a descriminalização do aborto. Mas é essa a pergunta que me quer fazer? Não sei, se quiser dizê-la, não está em votação. Pois, não está de facto em votação. Agora fiquei curioso. Não está de facto em votação. Eu posso responder. Não estava a contar com isso. Mas não estava a contar com isso. Mas a minha posição, e não é uma posição fácil, e como o Daniel disse, isso não irá a votos. Mas eu sou profundamente católico. A fé tem uma importância brutal na minha vida, mas eu ao mesmo tempo não me passa pela cabeça impor a minha fé aos outros por via do Estado. Essa é a minha posição, que é pessoal, e eu quero que fique claro. É a favor da lei que está em vigor? Eu sou a favor daquilo que disse o Primeiro-Ministro, e por isso é que fiz o mesmo compromisso, que é não quero reverter a lei. Essa resposta, eu vou dizer que é a mesma resposta que está o Primeiro-Ministro, é uma resposta que para mim tem pouco sentido por uma razão. Eu concordo. Não há qualquer espaço político. Daniel Oliveira, não, mas está bem. Então era a mesma coisa que eu dissesse. Eu não lhe digo a minha opinião porque não há espaço político para ele debater a minha opinião. Portanto, a minha resposta é: eu estou ao lado do Primeiro-Ministro, eu estou ao lado da AD, quando a AD se compromete diante dos portugueses e das portuguesas a não reverter qualquer lei, qualquer direito das mulheres, e assume esse compromisso não só em Portugal como no Parlamento Europeu. A minha posição, que lhe revelei, é pessoal e não tem nada a ver com esta candidatura. É a minha posição pessoal, mas eu não a escondo porque confio em si. Esta é uma conversa entre pessoas que confiam uma na outra, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para... Vamos falar aqui da Ucrânia, mas vou pedir para sermos relativamente breves, se for possível, porque eu ainda quero falar de outro assunto. 6 meses antes da invasão russa, auditores da União Europeia diziam que a interferência do poder político no sistema judicial ucraniano minou a eficácia das reformas
citando a dependência em relação aos oligarcas. Não é durante a guerra que floresce o respeito pelo Estado de Direito, em lado nenhum. Claro. E já temos a Polónia e a Hungria como péssimos exemplos. A Ucrânia terá cerca de 10% dos eurodeputados e será um dos maiores países da União. Ao aceitar uma adesão rápida, não estamos a ignorar o efeito transformador que isto teria na União, ou então, em alternativa, a enganar os ucranianos e a dizer que não vai haver adesão rápida nenhuma. Quando não vai haver adesão rápida nenhuma. Não, porque qualquer adesão, seja rápida ou não, tem que cumprir com os critérios de Copenhaga. E os critérios de Copenhaga, como o Daniel sabe, obrigam a transparência do ponto de vista do Estado de Direito, obrigam a regras de democraticidade e obrigam a regras de economia... Logo a adesão não poderá ser rápida. De economia social de mercado, na qual, como deve imaginar, a corrupção não é exatamente um contributo. Logo, a adesão não pode ser rápida. Eu acho que nós temos que... A nossa prioridade deve ser a paz. Depois falaremos da adesão. Tem dito que não podemos olhar para o alargamento apenas do lado económico, mas como um compromisso moral. E estratégico. Estratégico, ok. O empobrecimento relativo de Portugal e do sul europeu, não é só de Portugal, nas últimas 2 décadas, do que a direita tanto fala, coincide com a entrada no euro e a deslocação do centro europeu para leste. É uma questão geográfica, de proximidade da indústria alemã e de desvio de atenções em relação à periferia. Não é suicidário fazer um novo alargamento, e sublinhas agora esta parte, sem rediscutir a estrutura de apoios comunitários e compensações. A minha pergunta é se vai ser a voz na Europa, como dizem os seus outdoors, ou se vai seguir a velha tradição de ser o bom aluno que não faz exigências quando estão em causa os interesses do país. Bem, eu apesar de ter 28 anos, como cumpri a minha licenciatura, já não serei aluno de ninguém e tenciono mesmo ser a voz na Europa. Eu acho que a questão do alargamento é fundamental. Até porque não vai ser fácil. A questão do alargamento é fundamental do ponto de vista estratégico, mas como é óbvio que também nós temos um interesse nacional. Nós não temos que ser nacionalistas para defender o interesse dos portugueses. Acho que isso não Basta ser patriota. Exatamente. Acho que o termo correto é patriota e nós, sendo uma voz dos portugueses na Europa, também teremos em conta o interesse dos portugueses. Agora, isso não obriga a que Portugal seja compensado com um alargamento a leste? Eu não diria que tem efeitos no país. Eu vou responder à sua pergunta de forma direta. Eu acho que Portugal, obviamente, tem que estar ao lado do alargamento, mas não se pode esquecer de si próprio por causa do alargamento ou devido ao alargamento. Bem, até agora ainda não houve alargamento. Não, quando houve da outra vez, esqueceu-se. Mas por isso é que eu digo que há razões de otimismo, porque nós neste momento temos modelos de recurso a receitas próprias que estão a ser estudados e que podem ser implementados, que podem ajudar a compensar países como Portugal, que ainda são muito dependentes da coesão, apesar de estarem na coesão há muito tempo, isso é um facto, nomeadamente com o mecanismo de ajustamento de carbono nas fronteiras. Portanto, no fundo, a procura e a criação de receitas próprias para o orçamento europeu e, por exemplo, em prioridades que são gerais, como é o caso da defesa, garantirmos que o financiamento da defesa pode ser feito através de defense bonds, que é um mecanismo que é autónomo do orçamento. É preciso tanto falar desse assunto, mas não vamos ter que é autónomo do orçamento europeu, portanto acaba por não prejudicar do ponto de vista orçamental países como o nosso. Portanto, vamos dizer assim, é difícil, mas não é impossível e nós trabalharemos para que seja o melhor para a Europa e o melhor para o nosso país também. Eu aprecio-me falar dos defense bonds e da Europa nos pagar para comprar armas à indústria alemã e francesa. É mais uma vez mais a nossa sina. Mas eu acho, olha, eu fui muito não fui muito criticado, mas fui um pouco criticado por ter uma visão de defesa da Europa virada para a paz. Eu não quero uma Europa belicista e nisso acho que estamos de acordo. E acho que neste momento... Boa sorte no PP. Obrigado, Daniel. mas acho que neste momento já existe no tecido empresarial português, na inovação, no empreendedorismo, nas startups, formas de nós olharmos para a defesa europeia de uma forma... Só existem as regras europeias de uma forma. Deixa-me só contar este exemplo. De uma forma criativa e que ao mesmo tempo é para a paz. Por exemplo, em Famalicão há uma fábrica que produz tecido inteligente, que é mais resistente, mais sustentável, mais impermeável para fardas militares. E esse é um contributo que não é belicista. Nós podemos estar na linha da frente nos drones, na tecnologia, na cibersegurança. Se hoje em dia a guerra é híbrida, porque é que a indústria de defesa também não pode ser híbrida também? Porque nos faltam, em relação à Rússia, são tanques e munições, não é a tecnologia, por acaso. São carros de combate. Ou isso, carros de combate. Carros de combate. A Espanha e a Irlanda anunciaram ontem que irão reconhecer na próxima terça-feira o Estado palestiniano, juntando-se assim à maioria dos países do mundo. Outros países da União poderão vir a fazer o mesmo. O anterior governo tinha dado sinais
que o vir a fazer. Só no fim, curiosamente. Não sei se reparou, que o Dr. António Costa escolheu só ser a favor do reconhecimento da Palestina nos últimos 4 dias. Como sabe, quando passou a haver um movimento na Europa de vários países em conjunto fazer este reconhecimento, como está a acontecer agora. No momento em que o TPI avança com acusações de crime de guerra, acha que o governo português deve ficar à espera da autorização da Alemanha para reconhecer, porque é disso que se trata, para reconhecer o Estado palestiniano? É que a defesa da solução dos 2 Estados implica o reconhecimento dos 2 Estados. E a minha pergunta é se vai defender, é muito objetiva para não perdermos muito tempo, pode perder tempo a justificar, se vai defender em Portugal o reconhecimento do Estado palestiniano. É a última pergunta. É a penúltima. É a penúltima. Não, porque repare, nós não podemos ser cínicos e dizer que defendemos uma solução de 2 Estados e depois não reconhecermos um deles. Não podemos ter uma posição cínica. A questão, eu acho que nós estamos aqui, a pergunta, se me permite, se eu querer corrigir, nós estamos a partir do pressuposto errado, que não é aquilo que nós queremos, é como é que vamos lá chegar. Eu, como acho que já percebeu pelo nosso programa e pela nossa candidatura, eu não vou ficar à espera da Alemanha para nada. Porque então defende Portugal, é bom que fique claro. Não. O que eu defendo é que o reconhecimento formal da Palestina enquanto Estado seja feito num quadro multilateral. Porquê? Porque é a única forma de garantirmos que ele não é revertido. Mas já tem temos assim, temos mais de 2/3 do mundo reconhecem o Estado palestiniano. Nós somos uma ilha de não reconhecimento do Estado palestiniano. Portugal? A Europa é uma ilha de não reconhecimento. Essa ilha houve um conjunto de países e outros vão acompanhá-lo, europeus ou da NATO, no caso da Noruega, países que decidiram reconhecer o Estado europeu. Nós decidimos estar com esses países ou decidimos não estar com esses países. Daniel Oliveira, sobre aquilo que se passa no Médio Oriente, que também o Daniel falou, mas eu não tive a oportunidade de falar. Acho que está a falar mais do que eu nesta entrevista. É possível. Está o Daniel a falar mais do que eu. Eu, em relação àquilo que está a passar no Médio Oriente, porque não quero que isso passe em branco, ou seja, não quero que ninguém que ouça esta entrevista ache que aquilo que se está a passar no Médio Oriente me é indiferente, porque não é. Aquilo que se passou no final do ano passado em Israel é terrível. As famílias que ainda têm os seus membros sequestrados têm toda a nossa solidariedade, mas no meu entender, o facto de Israel ter direito a defender-se não dá direito a Israel de violar o direito internacional e humanitário. Nós não podemos responder à violência com violência. E desculpe estar a interromper a sua pergunta, mas eu fazia questão de deixar isso dito aqui, porque acho que tenho que o fazer. Aquilo que se está a passar em Gaza e em Rafah não me é indiferente de todo. Não me é indiferente de todo. Portanto, quando eu insisto na questão do multilateralismo para o reconhecimento da Palestina, é que eu quero que o problema seja mesmo resolvido. E eu acho que nós precisamos de um consenso europeu, e não é um consenso só porque é um consenso que nunca vai acontecer. É que nós precisamos que o reconhecimento da Palestina seja feito com todos para ele perdurar no tempo e finalmente conseguir... A Alemanha nunca vai reconhecer a Palestina. Portanto, é por isso é que está à espera da autorização da Alemanha. Eu, como lhe digo, eu não só não concordo consigo, como não tenho essa certeza, como lutarei e combaterei para a paz no Médio Oriente e para que aqueles que dizem que querem uma solução de 2 Estados deixem só de dizê-lo para o conseguir fazer. Como é que assistiu à presença de Ursula von der Leyen, aliás, saltando quem são os legítimos representantes da União Europeia? Não se lembra, estávamos os dois no estúdio e fui crítico. E ainda mantém-se crítico? Acha que Ursula von der Leyen tem gerido mal a questão Israel-Palestina? Acho que nesse momento em particular, acho que, repara uma coisa, a política, eu tenho aprendido isso, a política não é um lugar fácil para se estar. Todos cometemos erros e quando cometemos erros toda a gente olha. Portanto, acho que a Presidente da Comissão não esteve feliz nesse momento e disse-o em público na altura e não vou deixar de dizer por ser candidato agora. Última pergunta. A propósito... Até estou com medo, Daniel Oliveira. Não, esta por acaso não é mais difícil. A propósito, eu tive que intervir mais porque o Sebastião às vezes arranja forma de ir fugindo à clareza. Eu não tenho razões nenhumas para fugir de si. A propósito de uma entrevista de António Costa sobre os temas europeus, escreveu um artigo muito elogioso onde disse que o antigo Primeiro-Ministro antecipa desafios que só mais tarde se cruzarão com a nossa praça. É verdade. Acabei a citação. Portanto, depreendo que vai apoiar a candidatura de um homem com tanta visão para a Europa e que António Costa contará em si um apoiante maior do que Durão Barroso teve do Partido Socialista. É isso e as figueiras darem nésperas. Daniel, é muito curioso. Esse artigo que eu escrevi, isso não foi um artigo, foi um comentário que depois foi transcrito. Foi quando o António Costa, ainda Primeiro-Ministro, foi uma conferência internacional onde falou dos desafios da Europa depois do alargamento,
depois do fim do paradigma das taxas de juros negativas, que acabaram, como se sabe, com a ascensão da China e com a guerra comercial com os Estados Unidos da América, e também com o aumento da despesa em defesa dos Estados como o nosso, que são Estados que não têm a mesma capacidade que os outros, se, nomeadamente, a presidência norte-americana voltar a ser isolacionista. Portanto, eu elogiei António Costa porque, pela primeira vez, eu vi António Costa a ser realista. Portanto, eu senti-me na necessidade de elogiar alguém que passou 9 anos a fugir dos problemas a finalmente falar deles. Portanto, acabou de transformar o elogio que lhe fez numa crítica. Não, eu acabei... E não me diga que é deputado europeu, que vai ser deputado europeu, os deputados europeus não aprendem. Isso não, a política não é assim que funciona, não, como explicou, não vai ser um burocrata. Portanto, a minha pergunta é... não vai mesmo. Então, a minha pergunta é se vai apoiar ou não vai apoiar António Costa, independentemente do que decida o líder do PSD, se vai apoiar ou não vai apoiar António Costa para um cargo europeu. Só para os seus ouvintes saberem, os eurodeputados não têm voto na matéria para Presidente do Conselho Europeu. Sim. Mas tem opiniões. Essa coisa que eu tenho, como sabe, é opiniões e posições. Eu, como sabe, numa entrevista também recente, não me esqueço que António Costa, quando foi ao contrário, quando era ele eurodeputado, que votou a favor de Durão Barroso para Presidente da Comissão Europeia, porque para a Comissão os eurodeputados votam. A minha questão é, eu não vou fazer campanha a favor de António Costa porque acho que isso não tem sentido. Não tem sentido porque neste momento ele não é candidato. O António Costa disse que não era candidato a nenhuma função pública enquanto a sua situação judicial não estivesse esclarecida, e como ele não é candidato, ele não tem programa, eu não posso dizer que vou apoiar alguém que não sei o que é que vai fazer. Isso seria um ato de insanidade política. Mas posso dizer uma coisa, também não vou fazer campanha contra ele. Também não vou cavalgar e pôr-me aos ombros de António Costa num assunto onde eu, como eurodeputado, não vou votar só para dizer que sou contra o António Costa. A única conclusão que tiro é que durante a campanha não é capaz de dizer que apoiaria António Costa. Não, eu estou-lhe a responder. Acho que é um cálculo partidário. Partidário não sou porque eu não sou militante. Não, está bem, mas está a concorrer para um partido. Mas, Daniel Oliveira, eu vou fazer campanha pela Europa, em que eu acredito, e pelas soluções que eu acredito que são melhores para os portugueses na Europa. Não vou fazer campanha nem contra nem em favor de António Costa por uma razão simples. O António Costa é passado, as pessoas querem futuro. Não, se António Costa for para um cargo europeu não é passado, é futuro. E como eu lhe digo... Ao dizer que é passado, está a dizer que ele não terá nenhum cargo. Fazemos assim, no dia em que essa hipótese deixar de ser uma suposição, eu sento-me consigo e respondo-lhe à pergunta. Ou seja, nessa altura já não se está a expor aos votos dos portugueses, que se calhar, isso para eles pode ser importante a sua posição sobre esse assunto. Mas como eu não tenciono que esta seja a última vez que me submeto aos votos dos portugueses, pode ter a certeza que essa pergunta será feita e que eu serei alvo de escrutínio sem qualquer tipo de problema. Muito obrigado, Sebastião. Obrigado, Daniel, foi um gosto revê-lo. Igualmente, nós regressamos para a semana com a candidata que falta, que é Marta Temido. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.